Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema muito importante, uma relação cuja compreensão é fundamental para a melhoria da capacidade de interpretação textual. Na verdade, não se restringe apenas ao contexto de provas. É uma relação que se estabelece em todo e qualquer contexto de comunicação. Nos mais diversos momentos em que interagimos com pessoas, seja numa mensagem de WhatsApp, seja na produção de uma redação para a escola, seja na decodificação de uma notícia de jornal, precisamos, né, ficar atentos a essa relação, uma vez que todo texto tem como finalidade a comunicação. Todo texto é produzido por alguém em algum momento, em algum espaço, em algumas circunstâncias. Do mesmo modo, este texto vai ser lido por alguém em algum momento, em algum espaço, em alguma circunstância. Quanto mais afinados os interlocutores estiverem, ou seja, quanto mais o receptor tiver conhecimento do contexto de produção do texto, menores serão as possibilidades, né? Menor será a probabilidade de ruídos na comunicação. Em outras palavras, seria mais ou menos o que está expresso neste diagrama, que é o texto basicamente né, você junta letras e sons, forma palavras, junta palavras de forma, né, organizada, lógico, e você transmite um sentido, forma sentidos. Então, basicamente, isso é o texto, né? Imagine uma situação em que a gente né, pega uma folha de papel com um texto escrito. Ali está o texto. Mas nós temos que ter clareza de que, no momento que envolve alguém que produz e alguém que decodifique, que exista uma relação de interação, existe o registro, que é o contexto de situação, e existe o contexto de cultura. Significa o quê? O registro está muito relacionado até à forma como o texto é produzido, pensando no seu destinatário, pensando no contexto de produção. Exemplo, se eu tenho um mesmo conteúdo para ser apresentado a um grupo de pessoas menos instruídas, eu tenho de adaptar o meu vocabulário e a minha linguagem para este momento. E se eu quero transmitir do mesmo modo o conteúdo para um outro grupo, eu talvez tenha de fazer adaptações. Pense como uma aula de informática, né? Se você vai dar uma aula para um grupo que não tem praticamente nenhum domínio, você terá de adaptar, né, o seu fazer, a sua fala, enfim, a este contexto. Se você está diante de um grupo que tem um domínio básico, você já terá de adaptar e poderá inserir ali alguns termos, enfim, algumas expressões que eles certamente reconhecerão. O contexto de cultura, é óbvio, tem a ver com o contexto em que estão inseridos os interlocutores. É, Ao ler um texto, ao ler um romance, eu preciso saber onde ele está ambientado para saber, por exemplo, que de repente determinado comportamento naquela cultura seja aceitável, seja até tido como normal. Em outra cultura, talvez não. Então, a interação, né, diz respeito a isso. E, num sentido mais amplo, nós temos um conjunto de ideias, quer dizer, todo texto está dentro de um contexto e provoca uma interação entre as pessoas. Então, é muito importante observar essa relação para não cairmos em algumas armadilhas de interpretação. Por exemplo, uma situação perigosa é você descontextualizar determinada fala. Eu trago aqui uma sequência só para dar, né, uns exemplos. Essa frase, por exemplo, eu pago o seu salário, certamente traz de cara uma sensação ruim, né? Porque dentro da nossa cultura esse tipo de fala acontece e não é uma fala simpática. Mas proponho aqui um exercício rápido de imaginação. Num momento como este, pandemia em que nós estamos, alguém diz, olha, não, mas eu preciso muito trabalhar, eu não posso ficar sem o meu salário, e uma outra pessoa, interlocutor, num gesto de empatia, de generosidade, diz, não, não se preocupe, eu pago o seu salário.
essa pessoa não está diminuindo a outra, não seria, nesse caso, uma fala antipática. O você sabe com quem está falando, óbvio, né, também outra bem polêmica, mas imagine, uma pessoa desacordada e você vai ali interagir com ela e pergunta, você sabe com quem está falando? Quer dizer, num contexto como esse, não seria interpretada como algo, né, agressivo, como algo descortês. Eu estou pagando, outra que nós temos dentro da nossa cultura, né, que é problemática. Mas repare, num diálogo alguém fala, olha, eu tenho em relação à prestação do carro, né, aí a outra fala, não, mas eu estou pagando. Quer dizer, é outro contexto. Uma fala como ela é tão inteligente poderia soar, né, positivamente, olhando assim fora de contexto, mas dentro de uma ironia pode ser algo, né, negativo. Falar, ela é tão inteligente, né, diminui a outra pessoa, né? E tem a última frase aí, não aprovo o comportamento do senador, que está atrás da tela, mas compreendo. Alguém pega essa fala e pega, né, corta só a primeira oração, não aprova o comportamento do senador. Não deixa de ser uma verdade, mas é uma verdade incompleta, porque a segunda parte da sentença, né, o mas compreendo, uma oração coordenada sindética adversativa, se opõe à informação primeira, tendo um caráter positivo. Então, são alguns poucos exemplos, né, de situações em que realmente, assim, para vermos que a produção textual está ligada a um contexto. Aqui, neste diagrama, temos, né, um diagrama conhecido pela maioria dos estudantes do ensino médio, é um diagrama aí de elementos da comunicação e traz um pouquinho, joga luz sobre o que eu estou dizendo. Toda comunicação envolve interlocutores, né, o emissor e o receptor. Vale dizer que o processo de comunicação não é estático, ele é dinâmico. Então, na verdade, né, eles são tratados como interlocutores porque interagem no processo. Um exemplo, você começa a conversar com alguém e, sem perceber, fala algo estranho, errado, e a pessoa não fala nada, mas ela franze a testa, ela tem um gesto de estranhamento. O que acontece? Você, como emissor, muda né, o seu processo. Então, essa interação é dinâmica. Temos aqui alguns exemplos de canais, né, de palavra falada, palavra escrita, gestos, sinais, sons, cores, desenhos, os códigos os mais diversos, a língua portuguesa, a língua inglesa, né, que são muito conhecidas e usadas. E aqui embaixo eu destaco algo que é especial, que às vezes a gente acaba desconsiderando. Essa mensagem é produzida por uma pessoa e recebida por outra pessoa que tem ideias, que tem sentimentos, que tem conceitos, preconceitos, experiências. Então, seria mais ou menos a tradução do que consta na obra O Pequeno Príncipe, que é, né, a linguagem é um poço de mal-entendidos. O texto em si não. O texto é frio, né? Quando a gente fala da letra fria da lei, ela está ali, né? De um contrato, de um acordo. Porém, no momento em que consideramos que envolve pessoas, aí nós temos de perceber que realmente é algo bem mais complexo do que pode parecer, tá certo? Por hoje é só, até um próximo momento, obrigado pela atenção, um forte abraço.